Fala galera, estamos aí de volta, nosso quarto vídeo da série Direito em Casa. Sempre conversando aqui do sofá da minha casa com vocês, trazendo temas super bacanas e hoje falando de direito de família. Vou falar um pouquinho com vocês da questão alimentar, da modificação e daquele binômio necessidade-possibilidade. Então, aguarda a vinheta que a gente já volta com um conteúdo super bacana para vocês. Então galera, estamos de volta com o nosso quarto vídeo da série Direito em Casa, hoje falando de direito de família. Essa série já está no quarto episódio, sempre tratando sobre questões que foram afetadas por causa da Covid-19. Então nós já falamos de direito constitucional, nós já falamos de direito civil e nós já falamos de direito do trabalho. Tá? Amanhã, que será o nosso último vídeo dessa série, nós vamos falar de negociação para advogados. Então não perca todos os vídeos que já foram lançados e que estão nos cardzinhos aqui do lado aparecendo para vocês acessarem. E vamos ao conteúdo, que hoje vamos falar sobre os alimentos em tempos de pandemia e falar da obrigação alimentar frente a essa nova realidade desse cenário pandêmico. Então, nesses últimos 2 meses que a gente viveu aí, muitas cidades acabaram vivendo situações de isolamento social, no qual muitos foram ou dispensados de seus serviços, ou estão trabalhando em sistema de home office, ou tiveram redução da sua carga horária com redução de salário, e com isso se modificou por parte do alimentar a questão do binômio necessidade e possibilidade. Em consequência disso, também é sabido de que o alimentante também sofreu alteração, porque houve perda da renda, e a gente vai discutir essas peculiaridades existentes aí no cenário do direito de família por parte da questão do Covid-19, que afetou diversos cenários jurídicos, inclusive o direito de família e a questão alimentar, que é um tema super delicado aí para conversar com vocês. Eu aproveito para informar também que esse conteúdo e essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje em formato de vídeo também foi feita com um formato de um artigo super simples, pontuando essas questões que a gente está falando aqui, verbalizando em formato de vídeo, através do Jus Brasil, que é uma comunidade jurídica imensa, e o linkzinho eu estou deixando aí na descrição do vídeo para vocês acessarem, tá bom? Então, adentrando no conteúdo, a gente sabe aí que o direito de família ele é baseado naquele binômio necessidade-possibilidade. Então, sabe-se que no direito de família o pagamento do dever de alimentar, né, o pagamento de alimentos será efetuado e baseado em cima desses 2 fatores. A grande questão que se discute, que foi muito afetada por parte dessa questão do coronavírus, do Covid-19, dessa situação pandêmica que se posterga em um cenário ainda incerto e não sabido, infelizmente, porque se trata de uma questão de saúde no qual a gente enfrenta problemas na seara da saúde, seara política e outros fatores que acabam por respingar, né, vamos dizer assim, no direito de família e nessa obrigação tão importante que é a questão dos alimentos. É um tema que eu gosto muito de tratar, é a questão familiar. E a gente tem a questão daqueles que já têm uma sentença judicial que fixou alimentos num processo. Nesse sentido, quando você já tem uma sentença judicial, é sabido que os alimentos são uma obrigação, um dever legal, né? Gerando como consequência até a possibilidade de prisão, a prisão civil, né? É a única possibilidade de prisão civil no nosso ordenamento jurídico é para o devedor de alimentos, né? Houve já modificação por parte dessa questão de coronavírus, de que a prisão civil, que já, apesar de ter previsão, é adotada muitas das vezes por magistrados em outros sentidos, como restrição de CPF, negativação, impossibilidade de viagem, supressão de passaporte e outras medidas coercitivas para que seja obrigado, para constringir o pagamento de alimentos,
já existe uma pacificação no sentido de que a prisão civil encontra-se suspensa enquanto perdurar a situação de Covid-19. Até por uma questão de salubridade do sistema penitenciário e do risco que se coloca uma pessoa presa, né? E por isso se tem adotado, no caso da prisão, uma alternativa da prisão no próprio presídio, né? No sistema no caso de uma prisão em caráter domiciliar, tá? Mas esse não é o objeto desse vídeo, que a gente já estaria entrando um pouquinho na seara criminal, e o que a gente vem discutir hoje é esse binômio necessidade e possibilidade, enquanto eu já tenho uma sentença de alimentos fixando. Então, veja bem, quando a gente fala de direito do trabalho, isso a gente tratou no nosso primeiro vídeo, existem funcionários que foram colocados em sistema de home office, no qual não houve alteração salarial, existem empregados que foram colocados foram afastados de suas atividades e tiveram redução salarial. Para esses casos que houve redução salarial, essa redução certamente consta no contra-cheque. Porém, a sentença que fixou os alimentos, ela pode ter fixado os alimentos de duas formas distintas. A primeira forma seria a fixação de alimentos por percentual em cima dos ganhos. Então seria 20% dos ganhos, né, em caso de desemprego, salário, que normalmente é o que é colocado. Se for fixado dessa forma, ótimo, excelente. Se houver redução salarial, né, mas ele continua empregado, eu já tenho uma alternativa para ele. Ou seja, ele vai pagar menos automaticamente porque ele teve redução salarial. Ou se ele ficou desempregado, ele vai pagar o que estava acordado em caso de desemprego, que normalmente é fixado em sentença. Daí, problema algum, não tem necessidade de levar isso ao judiciário e não tem necessidade de discutir sobre esse fato, porque houve redução comprovada na CTPS, né? No contra-cheque, na carteira de trabalho e tudo mais. Só que eu tenho uma outra situação que é possível também, que muitas das vezes acontece, que é a fixação dos alimentos em um valor fixo, né? Então, no caso de empregado, ele vai pagar o valor de X, baseado naquele emprego que ele tinha, na época que foi feita a sentença de alimentos e tal, ele vai pagar, a exemplo, R$1.000. E ele recebia 3 de salário. Veja bem, se hoje ele teve uma redução salarial e está recebendo 2, como é que ele vai pagar 1.000 de alimentos? Significa que ele vai pagar metade do salário dele em questão de alimentos, né? Isso é uma questão complexa, porque quem recebe os alimentos continua dependendo na mesma proporção. Não é só porque ele está em casa também, todos estão em casa, né, por uma situação pandêmica, que a situação dele mudou e por isso ele vai precisar receber menos. Ele já tem aquelas obrigações. Em contrapartida, aquele que tem o dever de pagar os alimentos, né, o alimentante, teve uma modificação de renda. Sendo que essa modificação de renda não existe previsão na sentença que fixou os alimentos para ele. Então, se for esse caso, ele tem que procurar urgentemente ajuizar uma ação revisional de alimentos e modificar esse valor fixado pelo juízo, né? Por quê? Porque sentença judicial não se discute. Sentença judicial se cumpre, né? Se cumpre ou se recorre. Se eu tenho uma sentença de um processo que não transitou em julgo e já teve a modificação de condição financeira, mas o processo ainda não transitou, impetro recurso no próprio processo de alimentos, informando essa modificação de renda. Agora, se eu já tenho a sentença transitada de julgado, o processo já está arquivado, que é o que na verdade eu quero na maioria das pessoas, o que vai acontecer? E eu tenho essa questão que fixando em valores e não em questão de percentual, eu tenho necessidade de entrar com ação revisional de alimentos. E se eu não entrar com ação revisional de alimentos, o que acontece? Ele fica com o direito de ingressar com a ação requerendo os alimentos em atraso. Então, veja bem, é super importante aqui, em matéria de direito de família, a razoabilidade.
a conversa entre as partes, entre o alimentante e o alimentado, né? E o alimentado muitas das vezes é menor de idade, então com o responsável desse alimentado, conversar, convencionar, quiçá até fazer um contrato, né, para formalizar essa questão de caráter temporário que seja, informando a modificação dessa questão de alimentos para evitar uma futura execução, né? Porque a inadimplência gera o direito de ser executado. Então essa é uma questão muito delicada que vem acontecendo, infelizmente, dada a diversos fatores, principalmente a modificação de renda porque muitos empregados foram colocados nesse regime de complementação salarial, às vezes até por parte do governo. A gente já tratou alguma coisa nesse sentido da modificação do teletrabalho, home office, no nosso primeiro vídeo dessa série Direito em Casa. E eu vou terminar esse vídeo aqui alertando a alimentantes e alimentados os seus direitos e ressaltando a necessidade da conversa, do diálogo. Nunca foi tão importante a negociação nesse cenário de crise no qual nós vivemos. Então, eu agradeço vocês que chegaram até o fim desse vídeo, que assistiram esse conteúdo, que gostaram dessa matéria, que é super importante, super relevante do direito. O direito de família é uma área que envolve muito a questão sentimental, principalmente. Então vamos entender os sentimentos de cada um, mas também as necessidades de cada um nesse cenário de crise, que foram alteradas de fato. Todos nós sofremos alguma alteração, seja ela positiva ou negativa, mas sofremos direta e indiretamente também, né? Para que o diálogo sempre prevaleça, para que a negociação possa acontecer e muitas causas não terem a necessidade de serem levadas ao judiciário, por exemplo, como essa questão da revisional de alimentos, que pode ser realizada no âmbito administrativo com uma boa conversa, um consenso entre as partes, né? Uma negociação é super importante. Eu sempre bato nessa tecla de negociação, que ao meu ver é o futuro da advocacia. Então eu me despeço aqui de vocês nesse vídeo. Aviso que, falando em negociação, amanhã, nosso último vídeo do Direito em Casa, vamos falar especificamente de negociação para advogados, falar da necessidade da advocacia colaborativa, né? Desse ponto que brilha meus olhos, tá? Conversar um pouquinho disso também com vocês. Compartilha com os amigos, informe a todo mundo aí que tem a necessidade de alimentos, que gosta dessa questão de direito de família. Comunica aí, deixe seus comentários do que você acha sobre essa situação, conversa aqui um pouquinho com a gente, segue a gente também no Instagram, que a gente tem uma comunidade super bacana lá, com mais de 500 seguidores, que sempre nos acompanham, nos curtem, conversam com a gente. E eu te espero amanhã com mais um vídeo super bacana. Um forte abraço e até amanhã.